O Ibovespa a quase 200 mil pontos é bastante didático. Didático para nos mostrar que as opiniões extremistas, radicais, geralmente estão erradas, porque ignoram a complexidade da realidade e a imprevisibilidade dos fenômenos da realidade. Então, há quem diga que você deva investir 100% no exterior e provavelmente está errado. Há quem diga que você deva investir 100% em renda fixa e deve estar errado, 100% em fundos imobiliários e deve estar errado, 100% em Bitcoin e deve estar errado e assim sucessivamente. Por quê? Porque, de novo, a realidade é complexa. O que você precisa entender para montar a sua própria carteira de investimentos é a função, o propósito de cada classe de ativo, a fim de que você possa entender o que você precisa. Se você faz a gestão do seu próprio portfólio ou até de terceiro, você precisa entender a função do ativo, para que ele serve efetivamente e com base nisso tomar boas decisões. Vem comigo. Salve, salve investidor, como é que você está? E aqui nesse vídeo eu quero te mostrar o propósito real, sem especulaçãozinha, sem extremismo, conspiração, propósito real de cada classe de ativo que realmente você precisa conhecer. Outras classes dificilmente você vai precisar no portfólio. Eventualmente você pode colocar, mas aqui as principais. Sendo assim, a gente vai olhar aqui simplesmente para Tesouro Selic e assemelhados. Então, CDB de liquidez diária, caixinha do Nubank, tudo que se refira a título de curto prazo. Curto prazo, Tesouro Selic, caixinhas, CDB de liquidez diária, fundo DI, tudo isso que se refira a pós-fixado com liquidez diária e sem carência. Por outro lado, aí você vai estar falando de pré-fixado e IPCA+. Qual é a função desse título público de longo prazo no portfólio? Qual a função do fundo imobiliário, da ação, especialmente a pagadora de dividendo, como a Taesa, de se investir no exterior? Aí aqui eu adotei, para fins didáticos apenas, o IVV, que é um ETF para você investir no exterior. E ainda Bitcoin. Começando com a renda fixa, Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é a maneira pela qual o governo capta dinheiro de curto prazo dos investidores. É o dinheiro de curto prazo. Por mais que haja um vencimento aqui em 2031, ao resgatar antecipadamente a qualquer tempo o dinheiro que você aplica no Tesouro Selic, você não vai perder dinheiro, você vai ganhar a Selic mais 0,08 taxas brutas, menos os impostos e a taxa de custódia da B3 que é de 0,2, no que superar R$ 10.000 de investimento. É isso. Então veja que aqui o propósito evidente é o que? Não perder dinheiro nominalmente. Nominalmente significa que não necessariamente eu vou ganhar da inflação, mas historicamente o CDI e consequentemente a Selic venceram da inflação. O CDI desde o Plano Real rendeu muito. Em taxas brutas superou 13%, o IPCA 7%. Então você teve ganho real simplesmente investindo em Tesouro Selic ou algum título indexado ao CDI. Então por isso que aqui se diz ser um paraíso da renda fixa, simplesmente colocando no título mais seguro da nação, que é o Tesouro Selic, você teve ganho real, com relativa tranquilidade no longo prazo, podendo até mesmo se aposentar só com renda fixa, só que vai demorar mais provavelmente. Então a função disso aqui é não perder dinheiro e funcionar tanto como eventualmente reserva de emergência, como reserva de oportunidade, dentro ou fora do mercado financeiro, ou como um dinheiro que eu não quero ver oscilar, que eu quero uma rentabilidade praticamente linear. Esse dinheiro aqui não pode perder, não pode cair. Então é a fração do seu capital que é para ficar segura, ainda que nominalmente, mas historicamente ficou segura até mesmo de forma real, não meramente nominal. A função é do caixa, é isso, é o meu caixa, para não deixar dinheiro debaixo do colchão nem na poupança. É isso, simples assim. Então se parte do seu capital precisa ter esse propósito atendido, Tesouro Selic. Então não tem como você falar que renda fixa é ruim. Ruim em que sentido? Para quê? Para quem? Se o indivíduo precisa de parte do seu dinheiro alocado em algo que tenha esse propósito de segurança, então não é ruim, não é perda. Fechou? Não tô falando que 100% do seu dinheiro tem que estar nisso. Só se você for uma pessoa extremamente conservadora. Ou já tem tanto capital e não quer mais volatilidade, que aí fechou, né? O cara tem 50 milhões e fechou, ele bota tudo de Selic e acabou. Tá tudo bem. Ele já se aposentou, ele só quer usufruir do patrimônio.
É isso, mas a função é essa. Agora, título pré-fixado e IPCA+, de longo prazo, vencimentos mais longos. Nesse caso, tem volatilidade. O preço desses títulos, esse preço ele oscila no meio do caminho até o vencimento. Para cima ou para baixo, depende. Mas qual que é a função desse investimento numa carteira? A função é não simplesmente reduzir volatilidade, não é essa. Na verdade, eu estou acrescendo volatilidade em comparação com o Tesouro Selic. O que eu estou fazendo é tentar buscar retornos de longo prazo superiores ao Selic, senão não faria sentido. Tá? Então aqui eu quero maiores retornos, mas que sejam retornos relativamente previsíveis. Então aqui é previsibilidade. Essa é a função do título público mais de longo prazo. Claro, ter ganho real, obviamente, mas previsibilidade. Por exemplo, vamos pegar aqui o pré-fixado 2037, né? Rentabilidade 13,58. E aí, vou pegar esse 13,58 e tirar o imposto de renda. 11,54. Tiro 0,2 da taxa de custódia, 11,3. Então, ele vai me render mais ou menos 11,3. Perfeito. E aí, vamos supor que eu precise, pelo menos pelos próximos 10 anos, porque eu entrei no financiamento imobiliário, eu preciso que o meu investimento para compensar essa alavancagem que eu fiz para um financiamento imobiliário renda pelo menos 11%. Eu preciso garantir 11%. Eu não quero saber se em outro investimento eu ia ganhar mais ou menos. Eu tenho que ganhar no mínimo 11%. É isso que eu preciso, tá? 11%. E aqui eu consigo em 10 anos. Inclusive foi isso aqui que me motivou a entrar no financiamento, cuja taxa é de 9%. Supondo que seja esse momento, tá, em que eu consiga uma taxa de 9 ou até 10. Veja que eu preciso de um spread. Eu preciso de uma diferença positiva. E como aqui no pré-fixado eu sei quanto que eu vou ganhar, então eu tenho essa previsibilidade. Previsão. Pode ser outro motivo. Eu preciso de 11% porque eu preciso juntar tanto de dinheiro daqui 10 anos para poder comprar um apartamento. Previsibilidade. Eu sei que apesar da volatilidade desses títulos, se eu carregar até o vencimento eu vou ganhar a taxa contratada. Eu não tenho tanta previsibilidade aqui, né? IPCA mais 7, porque eu não sei quanto que vai ser o IPCA, mas ainda assim eu tenho uma certa previsibilidade. Então é para isso que serve o título de longo prazo. Tentar ganhar um pouco mais que simplesmente o caixa e, para além disso, é ter uma rentabilidade esperada mais previsível. Previsibilidade. Então se eu preciso disso no portfólio, essa é a função desses títulos. Indo para fundos imobiliários, qual que é a função? Simples. Renda mensal previsível. Pronto, acabou por aqui. Como os fundos imobiliários me pagam mensalmente rendimentos isentos de impostos para a pessoa física, se eu preciso gerar fluxo de caixa mensal para a minha carteira, para o meu patrimônio no mercado financeiro, fundo imobiliário é para isso. Então se eu preciso de renda mensal isenta, previsível, fundo imobiliário. Se eu necessito disso no portfólio. Essa é a função. Eu não sei se necessariamente o fundo imobiliário vai ganhar dos títulos de longo prazo do governo. Não dá para saber disso. Mas o ponto não é esse. O ponto é que a função do fundo imobiliário é renda mensal previsível, com isenção de imposto de renda. E ainda o plus, que seria a eventual valorização de bons imóveis. Mas não é a principal função, estou falando da principal função. Então o fundo imobiliário é ruim? É bom? Depende do que você precisa. Se o seu foco estrito é o máximo de rentabilidade, então não é o fundo imobiliário. O máximo é com um menor nível de risco, obviamente. O fundo imobiliário não é para isso. Aí, para onde que eu tenho que ir? Para as ações, mesmo as pagadoras de dividendos. Mas se eu preciso de ainda mais rentabilidade, aí eu tenho que correr um pouco mais de risco com ações que não pagam dividendos, são as de crescimento. Ou as de commodities, que aí são mais cíclicas. Então aqui, em ações, eu viso tanto renda, a não ser que eu não me importe com isso, especialmente se eu estou construindo patrimônio do zero, depende da estratégia de cada um. Mas o ponto é, em ações eu viso longo prazo, construção de patrimônio e viso retorno. Então aqui é onde eu viso o retorno de longo prazo. Porque a gente sabe que ações ganham de títulos no longo prazo. Títulos e imóveis. Então, a parte do meu patrimônio que eu estou falando de 10, 20 anos para frente, ações. Porque aqui, estatisticamente, você vai ganhar mais do que imóveis, e aí a gente está falando de fundos imobiliários, e mais do que títulos, e até caixa. Então, quanto mais alongado é o seu horizonte de prazo, mais você pode ter ações. Mas precisa escolher com cautela. Se você não sabe como fazer isso, talvez você precise de um consultor. Se quiser um orçamento da minha consultoria, o link está aqui embaixo. Ou se você quer seguir sozinho, mas precisa de uma orientação com conteúdo, tem aqui a minha comunidade, onde você tem relatórios de análise, tanto de ações quanto de fundos imobiliários. Tem a minha planilha de valor intrínseco que eu adoto para a tomada de decisão de investimento. E ainda tem o meu curso Formação Mira Investing, para você entender mais
mais sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, exterior, etc, etc. Se quiser conhecer, o link está aqui embaixo para você testar por 7 dias. Então ações são para isso. E exterior? Exterior é tanto para você buscar rentabilidade também, porque no final das contas você está investindo em ações, mas ações americanas, mas especialmente diversificação geográfica. O que é isso? A gente está num país emergente. País emergente é mais arriscado em muitos aspectos. Como que eu me protejo minimamente disso? Colocando meu dinheiro fora do risco Brasil. Então, investir no exterior é proteção contra risco Brasil e busca de retorno também. Claro que a parte do retorno é mais difícil, depende do valuation, mas especialmente proteção. Se eu estou buscando proteção, na maior parte dos portfólios, o peso que eu vou colocar em exterior é menor do que o peso que eu vou colocar em ativos do local onde eu vivo, ativos domésticos. Por quê? Porque quando você vai fazer um seguro, proteção, seguro, você coloca um pouco de dinheiro para uma proteção de algo maior. Então, essa é a visão para exterior. Sendo assim, pensando no longo prazo, se eu quero viver no Brasil, você deveria ter mais ações brasileiras do que ações americanas. Um percentual bem maior, inclusive. Porque o grande propósito do exterior é proteção. Proteção risco Brasil, um pouco de cambial, apesar de o dólar ser muito imprevisível, mas especialmente proteção e um pouco de retorno. Porque você pode ter ciclos econômicos onde a bolsa americana vai muito além da bolsa brasileira. Por fim, você tem uma classe mais recente de ativos, que são as criptomoedas, mas especialmente o Bitcoin, ou unicamente o Bitcoin, porque o resto é pura especulação. O Bitcoin também tem especulação, mas aqui seria a única possível reserva de valor que você tem, de fato. E aqui a visão é proteção também. Proteção e retorno, desde que você se exponha com convexidade. Aqui a proteção é muito similar à proteção de se investir em ativos exterior. A diferença é que o Bitcoin tem o potencial de ser reserva de valor e não gera fluxo de caixa. Aqui gera fluxo de caixa. Aqui está investindo em empresas. Nos dois casos, você deveria ter um percentual bem menor do que ações domésticas. Especialmente porque a gente quer se aposentar com ações. Dificilmente você vai conseguir se aposentar com ETFs e Bitcoin. Até porque você teria que acumular patrimônio, depois fazer uma transição desse patrimônio vendendo, pagando impostos para migrar para ações e fundos imobiliários, eventualmente, que pagam dividendos ali, ações. Dá muito mais trabalho, sendo que nem precisa fazer isso. Se você já montar um portfólio do zero com todo esse foco. Sendo assim, para resumir, Selic, Caixa, IPCA pré-fixado, retorno previsível, previsibilidade, fundos imobiliários, renda mensal, ações, retorno e renda, exterior, retorno e proteção, especialmente proteção, Bitcoin, retorno e proteção, especialmente proteção. Pronto, entendi esses propósitos, agora eu consigo encaixar numa carteira de investimento sólida. E entender o meu caso e a partir do meu caso estabelecer os pesos que cada classe de ativo deva ter no meu portfólio. De novo, se você precisar de um auxílio profissional nesse sentido, conte comigo, que eu sou consultor de investimentos, eu posso fazer isso para você, se fizer sentido. Deu para entender? Se ajudou um pouquinho esse vídeo, só clicar aqui embaixo que você me ajuda bastante. Deixa sua dúvida também aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!